Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as principais informações do Legislativo Estadual. E o destaque de hoje é a reação dos parlamentares capixabas às mudanças na distribuição dos royalties de petróleo votadas pela Câmara dos Deputados. Se for sancionado pela presidente Dilma, o projeto vai causar sérios impactos financeiros para o Espírito Santo, um dos principais estados produtores de petróleo do país. Indignação e tristeza foram sentimentos que tomaram conta dos parlamentares capixabas com a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei do senador paraibano Vital do Rego. A matéria redistribui entre a União, estados e municípios as receitas da exploração do petróleo, divididas em royalties e participação especial. Nesse novo cenário, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principais estados produtores de petróleo, sofreriam fortes perdas na arrecadação. Os estados produtores recebem uma compensação pela produção de petróleo, porque há impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos, nem sempre positivos nos estados. O que foi votado é uma aberração, porque tira dos estados produtores para fazer uma distribuição mais ou menos igualitária com o país inteiro. E o pior, tirou a destinação dos royalties para a área da educação. O relatório do deputado do PT, o Zaratini, de São Paulo, previa que para garantir que 10% do PIB brasileiro seja destinado à educação, recursos oriundos do petróleo iriam para esse setor da educação tão importante. Isso foi eliminado completamente. Para o Espírito Santo, as perdas com a redistribuição dos royalties para os estados não produtores são estimadas em 11 bilhões de reais até 2020. Já em 2013, o estado deixaria de receber 1,2 bilhão dos 3 bilhões de reais que arrecadaria pelas regras em vigor. E os municípios, que hoje têm uma receita em torno de 26%, vão chegar a 2020 com apenas 4% dos recursos totais dos royalties. A situação é pior para cidades afetadas com embarque e desembarque de petróleo, que vão ter esse percentual reduzido a 2% nos próximos 8 anos. Essa votação que foi feita na calada da madrugada, irresponsavelmente, ela traz sérios prejuízos para o estado do Espírito Santo. Aliás, o estado do Espírito Santo é talvez o único estado da federação que tem perdido muito. Ele perdeu o Fundap, agora essa questão dos royalties é extremamente preocupante. O projeto foi aprovado na Câmara Federal por 286 votos favoráveis e 124 contrários e segue para a sanção da presidente Dilma. A expectativa do líder e do vice-líder do governo do estado na Assembleia é pelo veto da presidente. Se ela tiver um pouco de bom senso, ela vai vetar. E ainda existe o caminho da justiça, que com certeza vai consertar essa falta de respeito com o povo capixaba. Espero que a presidenta Dilma venha a vetar essa matéria, porque ela não fazendo isso, com certeza, nós aqui do Espírito Santo e Rio de Janeiro vamos judicializar a matéria, nós vamos entrar no Poder Judiciário contestando essa decisão do Congresso Nacional. Então eu espero que pelo menos os contratos que eles têm assinado, pelo menos os acordos que têm feito perante o governo federal e os governos estaduais, eles sejam cumpridos. O presidente da Assembleia Legislativa manifesta indignação com a aprovação do projeto e também aposta no veto da presidente Dilma, mas não descarta uma possível ação no Supremo Tribunal Federal, caso a nova lei entre em vigor. O ex-presidente Lula foi um companheiro de primeira linha em favor do Espírito Santo. Chegou, inclusive, a vetar matéria e dar a sua palavra, que não agradou aos estados interessados na mudança do recebimento do royalties. A ilustre presidente Dilma também entrou na mesma linha, dizendo que se passasse no Congresso Nacional, ela vetaria. Cabe a nós confiar no veto. Mas aí eu pergunto, quem que vai responder pelo veto na Câmara dos Deputados? É um sonho se pensar em veto e sucesso
nesse veto no Congresso Nacional. O melhor é que o Espírito Santo já se prepare para entrar na justiça, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fora disso, eu não acredito em milagres, a não ser através dos direitos adquiridos que são sagrados em defesa do Espírito Santo. A possibilidade das perdas de receita dos royalties do petróleo vem mobilizando a população capixaba. Em novembro de 2011, um ato público em defesa dos recursos reuniu cerca de 7.000 manifestantes na Praça do Papa, em Vitória, e contou com a participação de representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas a perda dos royalties do Espírito Santo não foi o único tema de debate no plenário. Confira com a repórter Gabriela Zorzal os detalhes da última sessão ordinária da semana. Os deputados aprovaram na sessão desta quarta-feira um projeto de lei do Executivo que reorganiza a estrutura do IOPS, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo. Pelo projeto serão criados 7 cargos comissionados, 12 funções gratificadas e um cargo será extinto. De acordo com a justificativa do projeto, a reestruturação é necessária para atender ao aumento de demandas do órgão. O impacto das mudanças será de mais de R$40 mil por mês. E começou a tramitar na Casa um projeto de lei de autoria do deputado Ismael de Almeida. A matéria obriga a instalação de banheiros químicos nos terminais das linhas de transporte coletivo urbano para uso de cobradores e motoristas. Gabriela Zorzal para o Panorama. A quarta-feira também foi marcada pelas fortes chuvas que atingiram os municípios da Grande Vitória. O deputado Cláudio Vereza comentou os transtornos causados. O histórico é que as cidades, as áreas urbanas no mundo inteiro, foram construídas nas margens de rios ou da orla oceânica. Naturalmente, então, estão sob ameaças permanentes ou do mar ou da cheia dos rios. Aqui na Grande Vitória ainda há um problema, que nossas cidades, Vila Velha, Vitória, Cariacica, especialmente, foram construídas sobre áreas alagadas, áreas de mangue e de brejo. Vila Velha tem bairros inteiros que eram brejo ou manguezais. E houve aterro, e um aterro que não foi suficiente para enfrentar situações de maré cheia junto com chuva. Já são submetidos a problemas de maré cheia. É o caso, por exemplo, em Vila Velha, do bairro Dom João Batista. Quando a maré do mês de março vem, normalmente áreas do bairro Dom João Batista são afetadas. Quando vem a maré cheia com muita chuva, aí a Grande Vitória não suporta, porque não tem um sistema de macrodrenagem, de galerias pluviais, galerias para escoar águas de chuva em grande quantidade. E não tem também, por ser área muito baixa, o sistema de comportas. Apenas 2 áreas de Vitória têm implantado o sistema de comportas, que seguram a maré e permitem bombeamento das águas de chuva para fora da comporta. São medidas muito caríssimas, porque construção de comportas, canalização de todos os canais, instalação de sistema de bombeamento, não é um problema apenas da Grande Vitória. Eu citei no meu pronunciamento que até Nova York foi inundada recentemente, com as águas de chuva provocadas pelo furacão Sandy. E a proposta de desapropriação do edifício Ames, no centro de Vitória, para a instalação de setores da Secretaria de Estado de Segurança Pública, repercute no Parlamento. A Secretaria de Segurança, lamentavelmente, está forçando, essa que é a verdade, a venda das salas no edifício Ames. Lá são 240 salas e uma quantidade enorme de garagens. Tem lojas também. Então esse prédio é um prédio antigo, um prédio de mais de 40 anos. É um prédio que, para o governo, não é ideal. Por quê? Porque o governo compra e de imediato ele vai ter que reformá-lo. Muitas vezes é mais interessante você construir em terreno próprio
do que você reformar. E nós sabemos que aquele local ali é um local difícil de acesso, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma reforma do edifício Ames, ele não sai por menos que 50 milhões. Eu não acredito que o governador Renato Casagrande, além de ter, entre aspas, pagar aqueles que ali fazem o seu trabalho há anos, ainda vai ter que usar uma verba para poder reformar um prédio como o Ames. Homenagem à Assembleia Legislativa no centenário de entidade militar do Estado. Os 100 anos de atividades da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais foram marcados por solenidade realizada pela instituição. O evento contou com as presenças do governador do estado, Renato Casagrande, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Valsfel Rosa, e do deputado da Vitória, representante do Parlamento Capixaba, homenageado na solenidade. Uma alegria não só para os militares estaduais, para todos os capixabas. Uma instituição tão importante, na pessoa do Coronel Emerick hoje, que é o presidente dessa instituição, podendo fazer esta homenagem aqui no Estado, a todos os militares, a todos os capixabas. Então é um motivo de alegria e eu estou feliz por estar aqui representando a Assembleia Legislativa e feliz por receber essa homenagem. Criada em 1912 pelo então presidente da província do Espírito Santo, Jerônimo Monteiro, a Caixa é voltada para assistência às famílias de policiais falecidos. Nada mais justo do que prestar homenagem a todas essas pessoas e instituições que durante esses 100 anos colaboraram com os militares estaduais durante esse tempo. Então a Assembleia Legislativa é uma instituição que com certeza merece ser homenageada, porque a história da própria Assembleia Legislativa se confunde com a história da Polícia Militar, dos militares estaduais e da Caixa Beneficente dos Militares. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro.